Depois de muitas discussões e atrasos, a Comissão Mista de Orçamento deve votar nesta sexta-feira o Orçamento Federal de 2025, que devia ser votado, Carol, no ano passado. Nós já estamos chegando no mês de abril. Como deve ficar o dinheiro para o agronegócio nesse ano, hein, gente? Quem responde é o nosso consultor, o Celso Ricardo, que já está aqui com a gente. Celso, que eu vi no Jornal da Band também, está ficando cada vez mais famoso, né? Agora, nossa, parecendo em tudo quanto é canal. Pois Mas, ó, antes de você falar, Celso, tem uma sonora aqui, uma entrevista rapidinho do Pedro Lupion, que é o presidente da FPA, para poder alicerçar a nossa conversa. Vamos ver, né, Carol? Vamos. Não, o que nós vamos fazer pela nossa parte aqui, como a FPA, esse 1 bilhão e 50 de remanejamento que houve para desapropriação de áreas, para assentamentos, para entidades ligadas ao MST, essas coisas todas que nós obviamente não concordamos, nós vamos tentar, hoje ainda e amanhã, com os ministros que compõem a junta orçamentária, tentar que venha um ofício colocando pelo menos mais 1 bilhão de seguro agrícola, porque a gente fecha a peça orçamentária com pelo menos 2 bi obrigatoriamente de seguro. Isso é o que nós podemos fazer hoje, não é mais prazo para emendar o projeto, né? A gente precisa trabalhar politicamente para que venha o ofício lá do governo. 15 de abril depois chega a LOA e chegando a LOA a gente consegue trabalhar na LOA especificamente, mas hoje o trabalho é muito mais político. Quem está coordenando isso para nós aqui é a senadora Tereza Cristina, que vai começar pelo ministro Haddad e pela ministra Simone Tebet, para que esses ministros da Junta de Orçamento possam nos ajudar nisso. Ô Celso, todo ano é a mesma coisa, né? A gente começa com o pires na mão, pelo amor de Deus, rumo a 1, rumo a 2, como se fosse um pedido, um favor, né, do governo para o setor. O que será que vai ser esse orçamento para o agro, hein? Bom dia, Valteno, bom dia, Carol. É preocupante. Eu acho que nós, brasileiros, de uma maneira geral, acompanhando o país, né, antes de entrar diretamente no agro, sempre criamos perspectivas e ideias a partir do final de cada ano, tendo por base, né, a aprovação do orçamento para o ano seguinte. A gente cria expectativas, de uma maneira geral, para a saúde, educação, segurança, infraestrutura e também para o agro. Mas o que a gente vê é essa protelação, esse empurrar para frente uma situação tão importante como essa agora. Essa lei orçamentária que está na Comissão Mista do Orçamento, como tu falou, e que a própria comissão vem falando, né, que o grande motivo dos atrasos está sendo ocasionados pelo governo, toda hora mudando, né, pedindo alterações, sugerindo alterações na lei orçamentária, e isso mostra para nós, pelo menos para mim, remete a uma ideia de insegurança, de texto inconsistente e de um planejamento que não foi bem feito, tendo em vista, né, esse ano de 2025, que já começou, o ano fiscal já começou. Nós já estamos em março e até agora nada decidido, nada apresentado. Lembrando que da Comissão Mista do Orçamento ainda vai para a Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado Federal e o imbróglio pode acontecer e a demora pode ser maior do que a gente imagina. E aí, quando a gente vem para o agronegócio, nós estamos falando, né, indiretamente de economia, nós estamos falando da produção de alimentos de forma direta, nós estamos falando até da própria burocracia, quando o produtor rural vai aos bancos, nas instituições financeiras buscar. Lembrando que o ano passado foi feito aquele anúncio do maior plano safra da história e nós chegamos no último trimestre do ano com falta de dinheiro. A gente lembra da ProSoja, que é onde comunicou que os bancos criaram aquela sensação de que não podia por causa de leis ambientais. O próprio Pronaf, da agricultura familiar, chegou no final do ano sem dinheiro e a gente tem pessoas que a gente dá assistência para comprovar essa situação. Então, essa lei orçamentária ela precisa ser aprovada rapidamente. O que vai diretamente para o agro precisa ser definido, concretizado, né, e ofertado de uma vez para que a gente possa, a partir das áreas definidas, definir, né, a nossa produção, aí sim criar expectativas com relação à produção, produto, preço, volume, para nós planejarmos essa próxima safra que está já com um ponto de interrogação grande, até porque a gente não sabe dos valores que serão disponibilizados, né? Celso, pois é, e não dá para o produtor ficar esperando aí sem ter uma resposta, porque o tempo do produtor não é o mesmo tempo do Congresso, né? Carol, não tem como, porque além do tempo, quando a gente pega a nossa propriedade rural, a gente determina ou delimita áreas, tudo tem um tempo previsto para tu preparar a terra, para tu colocar, adubar, fazer análise de solo, correções, aliás, né? Depois tu entra com a semente.
nós temos que contar com o clima ainda que afeta a produtividade. Então, não é como uma indústria, e eu não estou fazendo aqui uma alusão que a indústria têxtil é fácil de ser administrada, não. Mas quando a gente compra uma matéria-prima e coloca numa máquina para produzir, a gente regula a produção, né, e a qualidade a partir de equipamentos. Para nós que estamos trabalhando numa empresa a céu aberto, é totalmente diferente. Além de toda essa burocracia, essas indecisões, essa insegurança e atraso, nós temos o clima. Então, tudo está colaborando para que a insegurança e até a falta de uma ideia de um planejamento mais específico aconteça. E aí é o Brasil que perde, como eu disse, na própria economia, corre riscos, né? Em termos de investimento, área produzida, o volume produzido para o mercado internacional, para o mercado interno, e tudo isso eu posso garantir para vocês que vai afetar diretamente o preço lá na etapa final, na hora do nosso consumo, na hora que nós formos fazer as compras nos mercados. Pois é. E aí, o governo, a solução sempre é a mais rápida, é mais fácil e provavelmente a menos eficaz, que é taxar ou não taxar, zerar ou diminuir taxação sobre importação, quando outros gargalos estão aí. Então, fica muito feliz você ver o presidente da Conab, o ministro da Agricultura, vamos escolher uma super safra. Vamos escolher, sim, uma super safra, mas ela vai se perder. Ontem tinha uma fila de 1.000 caminhões no porto de Porto Velho, carregados de soja. 5 dias os motoristas esperam para fazer esse desembarque. Uma fila de 30 quilômetros no porto de Miritituba, semana passada, levando soja do Mato Grosso. A divisa de Tocantins com o Maranhão tem uma ponte que caiu lá em novembro, nem balsa chegou lá ainda. Estão acabando com a estrutura das cidades, porque os caminhões têm que fazer um desvio de mais de 100 quilômetros para levar a soja que é produzida ali na região do Mato Piba. Então vem o orçamento e a gente fica tratando do miúdo, a gente trata do imediato, a gente não trata nem do médio nem do graúdo, e não sei como é que a gente consegue produzir super safra pós-super safra. E essa questão, Valtênio e Carol, quando a gente fala de logística e transporte, a gente já remete a uma preocupação com o atraso dos embarques das commodities nos portos. Nós temos a questão do custo frete, que hoje da soja remete praticamente 30%, o diesel, né, o preço que se encontra. E aí a gente vê um governo falar que não entende praticamente do porquê dos preços dos alimentos estarem no nível que estão. Aí a proposta, a partir de uma reunião ministerial, a gente vê que a ideia é retirar a tributação sobre o que é importado. Mas aí nós pegamos um Brasil que praticamente sobre todas as commodities comentadas é o maior exportador. Qual país teria condições de abastecer, né, com viabilidade o mercado interno para que esses preços baixem? Mais do que retirar a tributação, se nós vivêssemos num país que realmente honrasse a nossa capacidade produtiva de alimentos, nós iríamos onerar o agro brasileiro da tributação para fazer essa máquina girar, para fazer com que a gente tivesse mais volume, mais capacidade, certeza, segurança no investimento, políticas públicas com essas questões ligadas ao clima. E além do atraso dessa questão orçamentária, que vai remeter, né, diretamente os valores do agro, nós temos essas questões dos juros. Nós temos uma Selic na faixa de 14%, uma ideia de suba ainda, apresentada sobre inúmeros aspectos e cenários, a insegurança desses juros sobre o valor que o produtor vai pagar, tendo em vista as adversidades dentro da cadeia produtiva, e mais do que a cadeia produtiva, uma análise sobre a cadeia de valor, que aí vai, né, da commodity ao produto, do produto ao mercado. Existem questões de valores com relação ao mercado internacional, devido a uma grande oferta de commodity, então os preços não estão naquele patamar que nós precisamos para combater esse alto custo de produção. Então, nós temos inúmeros problemas. Aí nós pegamos, como tu bem falou, um Carlos Fávaro falando de uma maneira muito superficial sobre a situação do agro, safra recorde, a própria Conab não apresenta parâmetros e números para nós nos organizarmos internamente da maneira que precisamos, mas o foco está na safra recorde. Safra recorde hoje, com uma safra boa dos Estados Unidos, pode até derrubar os preços no mercado internacional, mas empurra ainda mais o produtor rural brasileiro, que está numa condição crítica de endividamento, mais ainda para o fundo do poço. Então, quais os motivos reais hoje, Valtênio e Carol, que nós temos para comemorar lá no setor primário? Eu vejo muito poucos.
partindo de um princípio da grande competência do produtor rural brasileiro. Esse é um motivo que nós temos que nos honrar muito. Mas os cenários, de uma maneira geral, muito mais nos preocupam do que propriamente, né, nos trazem alguma satisfação, porque a situação não é boa, principalmente para o homem do campo. Essas imagens que você está vendo também, Celso, olha aí, isso aí é o porto lá de Rondônia, em Porto Velho. 1.000 caminhões, olha isso aí, ó, o prejuízo diário desses caminhões parados. A soja, ela vai criando uma umidade que depois não é aceita lá, os chineses não compram com o mesmo valor, a gente corre risco de perder mercado, porque a gente vende com um contrato que tem que ter um X de umidade, mas é preciso liberar isso rápido, não dá para ficar esperando. E esse é apenas um porto do Brasil. Esses portos aí do Arco Norte, que essa soja acaba saindo ali por cima ali do Panamá, vai ali para o Canadá, vai mesmo para outros mercados na Europa, porque o Brasil tem essa dificuldade de tirar a soja do Mato Grosso e levar para os portos. Então, isso que a gente está vendo aí é uma cena de tristeza, até parece uma venda de caminhões, mas não, todos esses caminhões estão carregados e estão há 6 dias parados, Carol. Você não acha um absurdo isso? É um absurdo, viu? E a gente mostra, então, as imagens reais, né? Porque, às vezes, falando, o pessoal não acredita, mas a gente tem imagem para comprovar aqui, né, Valteno? Pois é, então o orçamento está vindo aí, vamos aguardar, não é mesmo, Celso? Que haja mais recursos, que haja... Os juros, então, é um problema mais sério, porque você vai pegar o dinheiro, o ano passado estava 12,5%. Hoje tem reunião do Copom, amanhã vai sair uma taxa de juros de quase 15%. Se nós pegamos juros no ano passado a 12,5%, esse ano vai ser 15%. Então, é uma situação, assim, muito absurda, né? Vamos concluir aí, Celso. E o que me chama mais atenção, Valteno e Carol, nós que acompanhamos o setor dentro da sua maior intensidade ao longo dos anos, décadas até, a gente vê essa preocupação com a tal da super safra, mas nós desconsideramos, como eu disse, aí eu volto nessa imagem que tu estava mostrando dos caminhões, o quanto nós não nos preocupamos das fronteiras para dentro, né? A logística do campo até o porto, ela é muito complicada, pesada e cara. As rodovias não são boas. Nós corremos esse risco ano após ano com relação a não ter uma estrutura eficiente para estocagem e armazenamento, para nos dar tranquilidade para negociar na melhor época possível, né, que o mercado necessite de mais commodities. E essa situação ainda enfrenta, né, o produtor rural enfrenta essa situação com a questão da falta de capitalização. Então, nós nos colocamos como o Brasil, o país do agro que somos, a nossa capacidade produtiva que temos, mas nós, em termos de governo, não nos preocupamos em dar as condições necessárias e reais para produzir. Então, existem divergências e aí acaba sempre nos interesses políticos. E um caminhão parado como esse, nesse tempo todo, o tamanho do prejuízo para, né, a frota, para o motorista, enfim, é muito grande. Situações claras e reais que nós enfrentamos, porém que a gente não vê propostas e projetos de lado algum para tentar melhorar a condição do transporte, principalmente rodoviário no Brasil. Proposta tem, projeto tem, mas tem sabotagem. A Ferrogrão tem proposta, tem projeto, tem investidor, mas aí está parada no Supremo há 5 anos, por causa que o PSOL, que é um partido que entende de agro, foi lá e disse que não pode fazer a ferrovia, porque ela vai passar em 1% do Parque do Jamanchim. Aí o produtor de soja tem que